Aleluia, graça e paz para toda a amada igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como nós louvamos aqui, o nosso Deus, Ele é bom. Você pode confessar isso com a sua boca? Diga para o teu irmão, Deus é bom. Deus é maravilhoso. Por que Deus é bom? Porque por mais que a gente não mereça, Ele é fiel para cumprir nas nossas vidas suas promessas. E o segredo do nosso sucesso, da nossa vida, para que possamos alcançar aquilo que tanto desejamos de acordo com a vontade de Deus, é preciso que nós venhamos entender que temos que guardar no nosso coração a vontade de Deus. É chamar para dentro de nós a presença do nosso Deus. É um Deus bom, Deus maravilhoso. E como nós louvamos, é um Deus grande. É um Deus grandioso, meu irmão Júnior. Só que ele se faz tão pequeno para caber dentro de nós. Olha o amor que ele tem por mim, olha o amor que ele tem por você. Mas por que às vezes isso não acontece? Por que Deus não habita em nós? E por que às vezes, por mais tempo que eu tenho de igreja, eu não vejo Deus dentro de mim, ou eu não vejo as ações de Deus na minha vida? Será que Deus mudou? Não, irmão. Eu convido a amada igreja que abra sua Bíblia em livro de Gênesis. Quem não sabe, lá no início, tá? Vou te dar a dica, é lá no início da Bíblia lá, tá? Em Gênesis capítulo 37, enquanto você procura, eu quero glorificar esse Deus maravilhoso, esse Deus que é bom. No dia que nós estávamos aqui no Chá das Mulheres, no sábado, que eu não queria participar da peça porque eu tenho vergonha. Vocês vão dizer que não, mas eu tenho. Cada um fica naquilo que foi chamado. Se você me chamar para pregar, eu vou pregar, não tenho vergonha. Mas fazer peça eu fico com vergonha. Mas eu fico. Aí a irmã ainda queria que eu cantasse com a irmã. Eu falei, Jesus, para cantar tu tem que acompanhar lá a batida lá. Eu vou errar, então vou deixar a irmã cantar e vou ficar só lá fazendo a encenação mesmo. Mas foi bênção, né? Sim ou não? E nesse mesmo dia, tinha uma conexão jovem lá na igreja onde a minha filha está frequentando. Graças a Deus ela voltou a caminhar o caminho do Senhor. E ela tinha me convidado, e confesso que meu coração ardeu, eu queria estar ali com ela. Né? Porque é importante, a pessoa está voltando e está ali, o pai ou a mãe, né? Mas eu falei, Senhor, eu tenho um compromisso contigo. Eu não posso voltar atrás. Mas que o Senhor me represente lá, esteja com ela lá. E eu estava aqui. E graças a Deus eu estava aqui. Porque bom é a gente ser fiel a Deus. Porque enquanto a gente está fazendo a vontade de Deus, Deus está lá trabalhando em nosso favor. Não que a gente mereça. E aí eu recebi uma notícia linda e maravilhosa. No outro dia ela mandou uma mensagem: pai, sabe quem voltou para Jesus ontem? Eu estou aqui pensando, né? Porque o padrasto dela está afastado, o irmão dela está afastado. Eu falei, não, minha filha, não sei não. Ela, pai, eu voltei para Jesus. E isso trouxe uma alegria muito grande. Isso é uma das conquistas. Ainda tem mais, tem um Guilherme, tem um Patrick, tem um Mateus, tem um Marcos Vinícius. Mas Deus, ele é bom, irmão. E o segredo do nosso sucesso é a gente permanecer fazendo a vontade de Deus, haja o que houver. Então, irmão, quero compartilhar com vocês essa palavra em Gênesis, capítulo 37. É uma palavra que te confesso que ardeu no meu coração quando eu e a Cláudia fomos no aniversário da igreja Filadélfia, de onde nós viemos para cá. E numa oportunidade, o nosso querido amado irmão Jefferson, ele trouxe, na sua oportunidade, ele trouxe mensagem. E aquilo ardeu tão grande no meu coração que eu falei para ele, olha, quando eu tiver uma oportunidade eu vou replicar. Eu aprendi isso. Como eu já falei uma vez, a Cláudia saiu com a irmã Lucimar, com a pastora, foram, né, na consagração pela manhã. Uma palavra que a pastora trouxe lá, a Cláudia replicou para mim e aquilo fez efeito na minha vida. E eu continuo replicando. Isso é importante, você absorver e não guarda só para você, passa adiante.
E aquilo ardeu no meu coração de uma palavra que eu já tinha ouvido, mas não dessa maneira. E assim diz a palavra do Senhor em Gênesis 37, no versículo 31. Assim diz assim: tomaram então a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. Enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai e dizer-lhe: achamos esta túnica, vê se é a túnica de teu filho ou não. Ele a reconheceu e exclamou: a túnica de meu filho, uma besta fera o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs saco sobre os seus lombos e lamentou seu filho por muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer para meu filho até o céu. Assim o chorou seu pai. Pode se sentar em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, aqui está a tua palavra, que não seja eu, meu Pai, a falar, mas o Senhor usa os meus lábios, e assim como o Senhor ardeu no meu coração, o Senhor possa estar ardendo no coração dos meus amados irmãos. De quem a história está falando? De quem? De José. Se por um acaso eu falar Josué, vocês me corrigem, tá? Porque eu confundo muito na hora de falar e eu acabo falando Josué, mas você sabe que eu estou falando de quem? De José, né? E todos conhecemos a história de José. Conhecemos que José era um jovem sonhador. Deus falava com ele em sonhos. Deus tinha projetos na vida de quem? De José. Só que os seus irmãos não gostavam dele. Pela maneira que o seu pai tratava de uma forma diferente, com mais amor, com mais atenção. Então ardia no coração dos seus irmãos o quê? Ciúme. Esse sentimento é de Deus, sim ou não? Não. E nem pode ser. Então, poxa, Deus começa a dar esses sonhos e ele, coitado, tão feliz, tão alegre pelo aquele sonho, Deus está dando, ou talvez até pela curiosidade, eu não estou entendendo, passa por seu pai, passa por seus irmãos, e aquilo irritava o coração dos seus irmãos. Eles não conseguiam aceitar. Você está querendo dizer então que um dia a gente vai se curvar diante de você, ou de que um dia a gente vai depender de você? A maneira que eles traziam a interpretação daquele sonho revelava o que estava dentro do seu coração. Tem um hino que eu tenho ouvido recentemente, isso tem falado muito no meu coração, que fala, né? Que Deus veio nos curar, nos sarar de dentro para fora. De dentro. E muitas vezes a gente já chega na igreja e faz automaticamente aquela mudança só no exterior. Mas a mudança verdadeira, ela tem que vir de dentro para fora. E com esses sonhos, e quando ele conta os sonhos para os seus irmãos, nenhum deles poderia ter interpretado dessa maneira. Pô, de repente Deus vai te usar para nos socorrer. De repente esse sonho quer dizer que você vai ser usado, sei lá, para nos salvar, nos ajudar. Mas o que estava dentro do coração desses irmãos? Sentimentos de ciúmes. E quando o nosso coração é tomado por esse sentimento maligno, ele só vai trazer coisas ruins. Quando eu tenho esse sentimento dentro do meu coração, esse sentimento de ciúmes, eu vou mover céus e terra, para que quando de repente o Júnior vier me contar uma bênção, poxa, essa bênção tinha que ser para mim. Por que para ele? Por que o Júnior? Por que tem que ser ele? Eu não concordo. Porque o Júnior ora e Deus dá. A Adriana ora e Deus dá. A família da Adriana está toda aqui na igreja, mas a minha não está. Não, eu não concordo com isso. É um sentimento ruim. E Deus, através desses sentimentos, Deus vai revelar o coração de cada um dos seus irmãos. Mas Marcelo, será que ao invés de ser José,
fosse um dos seus irmãos que Deus desse esse sonho, será que José também não teria esse mesmo sentimento? Não. E te garanto que não. Dentro da Bíblia eu vou te garantir que não. Porque para as bênçãos, para que José alcançasse aquela vitória, alcançasse aquele cargo de ser governador, que ele não tinha condições nenhuma, porque ele não veio da linhagem de nenhum faraó, ele não tinha parentesco nenhum. Não tinha como, aos olhos humanos, ele ser governador. Mas Deus coloca ele lá. O nosso Deus é o Deus do impossível. Os irmãos estando inveja ou não, querendo ou não, gostando ou não, tiveram que engolir seu irmão como governador. No final da história, tiveram que depender dele. Querendo ou não, gostando ou não. Vai ter irmãos que não vão gostar de você, ter inveja de você, mas gostando ou não, te amaldiçoando ou não, falando palavras ao contrário ou não, orando oração ao contrário ou não. Aquilo que Deus mandou, prometeu para você, vai se cumprir. Gostando ou não, querendo ou não, sua família te aceitando ou não, a tua família te rejeitando, a tua ela te rejeitando o teu casamento, a tua vida, dizendo para você que não dá certo, não dá mais. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Eu aprendi uma vez, ouvindo o pastor Marcelo falando, nenhum pai seria louco de entrar no shopping e levar o seu filho numa loja de brinquedo sem que ele fosse comprar. Eu não faria isso com meu filho. Chegar e levar num lugar que ele vai falar, pai, eu quero aquilo ali. Eu vou falar, meu filho, eu não tenho condições. Então, para que eu levei ele lá? Para dar um gostinho na boca dele e não dá? Levar o meu filho lá na sorveteria, mostrar vários tipos de sorvete. Não, mas eu não estou com dinheiro, não. Trouxe aqui só para você ver, tá? Faz isso, não. Então, quando Deus começa a trazer sonhos para esse homem, chamado José, é porque com certeza Deus iria cumprir na vida dele. Mas nessa trajetória que ele conta os seus sonhos para os seus irmãos, Deus também vai trabalhar e ver. Na verdade, Deus já enxergou o que estava no coração de José. O que Deus enxerga no coração de José, minha pastora, não encontrou no coração dos seus irmãos. Então não tinha como falar com eles, era só com José. Uma certa vez eu tive a oportunidade de estar com os adolescentes. E a gente fala, por que né, Deus chamou Davi? E por que Deus chamou fulano? Por que Deus chamou Abraão? Qual algo em comum nesses homens? Por que Deus chama Gideão? Aí a gente vai falar, não, Deus chamou Davi porque Davi era valente. É isso? Não. Porque senão ele não tinha chamado Gideão. Gideão era medroso. Ele só passa a ser valente depois que Deus vai lá e dá a vitória para ele. Por que Gideão não era valente? Porque Deus falou assim para Gideão, olha, hoje à noite eu já te dei a vitória, tu pode descer lá. Mas se você tem medo, faz o seguinte, pega um moço teu, desce, que você vai ouvir uma conversa lá e vai te encorajar. E de vez dele descer para a batalha, que ele desceu para ouvir. Então ele tinha medo, ele ouviu primeiro, não, quero ter certeza primeiro. E ele ouvindo lá a conversa que o outro conta do sonho, tal. Não, isso aí é porque Deus nos entregou a mão do povo de Deus. Então ele se encorajou com aquilo ali e foi lá. Então Deus não era para ter escolhido ele. Não, mas por que Deus escolhe? Pelo aquilo que está no seu coração. Por que Deus te escolheu, Júnior? Porque ainda que você não saiba, ele enxergou o teu coração. Ele enxergou o teu coração, Ezequiel. Ele enxergou o teu coração, irmão Márcio. Por que o nosso pastor é pastor e a nossa pastora é pastor? Porque Deus enxergou aquilo que o homem não viu, ele viu. E Deus só vai trabalhar com aquilo que está no teu coração. Se o teu coração estiver dentro da vontade dele, de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus princípios, ele vai te usar. Agora, se o meu coração está contaminado, está sujo, está imundo, meu filho, não tem como Deus trabalhar comigo. Porque, como eu costumo dizer para meus filhos, aqui está claro, se eu apertar, eu escolho se eu quero luz ou se eu quero as trevas. Se eu apertar o interruptor, automaticamente as lâmpadas se apagam e a escuridão toma o ambiente. Não, eu quero a luz. Aperto o interruptor e está a luz. Não tem como a luz e as trevas ocuparem o mesmo lugar. E assim é Deus. Não tem como estar Deus e o diabo no mesmo corpo.
Se o sentimento que está no meu coração é um sentimento de ciúme, um ciúme doentio, porque aquele sentimento de inveja, por que fulano, por que Ezequiel e não eu? Não tem como Deus continuar trabalhando comigo, não tem parceria. É preciso eu ser limpo, eu preciso ser tratado, para que eu possa alcançar a graça de Deus. Então, quando eu ouço essa mensagem, vai dizer que por causa do ciúme, eles já não suportavam mais Josué. José, sabia que eu ia errar. Então, o que o pai faz? O pai também, né? Vigia nada, né? Já sabe que os irmãos não gostam dele, né? Vai lá, meu filho. Vigia lá, vê o que seus irmãos estão fazendo lá e depois tu vem cá me contar. E ele vai. E de longe, quando os seus irmãos vê, vai falar assim, ó. Aí, ó, lá vem um sonhador, Júnior, olha lá, ó. Santarrão lá, ó. Acha que é melhor do que a gente. Mas vem um sonhador. E a Bíblia vai dizer que nos seus corações eles começaram a tramar para tirar a vida do seu próprio irmão. Seu sangue. Olha como é que o diabo trabalha na vida de uma pessoa que é tomada por ciúme, por inveja. Olha por que não tem como Deus trabalhar com essa pessoa. Porque por causa de um sentimento maligno, eles vão começar, não, a gente tem que matar ele, cara. Não dá mais, insuportável a gente habitar na mesma casa. Tem pessoas que vai sair dessa mesma igreja que você congrega, porque não suporta ver Deus te usando e não usa ele ou não usa ela. Pelo simples fato de achar que Deus tem que trabalhar como ela quer, e não como Deus quer. Deus usa quem ele quer. Deus usou uma mula para falar com o profeta. E João Batista disse ainda, olha, se você não adorar, até as pedras vão adorar, até as pedras vão clamar. Porque Deus não depende de mim, não depende de você. Nós que dependemos dele. Então o que eles vão fazer? Eles vão tramar a morte. Só que Deus tem projeto na vida dele. O teu inimigo, seja lá quem for, pode até planejar o teu mal, fazer de tudo para te queimar, fazer de tudo para você descer do altar, para você cair do seu ministério. Mas ele esqueceu que quem te chamou é que te garante. Ele esqueceu do pequeno detalhe, que é Cristo. E aí eles vão planejar aquilo tudo, mas não vão tirar a vida do irmão, vão jogar o irmão dentro de um buraco, dentro de um poço, e todos nós conhecemos a história, ele vai ser vendido. Mas, olha o que vão apresentar para o pai. Vão mudar o cenário do pai. Porque o cenário do pai está o quê? O filho está vivo. Eles planejam, vão lá, matam um animal inocente, vão pegar aquela túnica que o pai fez, aquela túnica colorida, que eles tinham inveja daquilo ali, vão banhar no sangue daquele cabrito e vão dizer, ó, nós vamos lá, obrigado, irmão, apresentar para o nosso pai e deixa que ele tire as suas próprias conclusões. A gente tira do nosso lombo o peso de dizer que o nosso irmão morreu. Então, olha só como é que muda um cenário. Chega para o pai aqui, ó. Achamos essa túnica. Vê se o senhor reconhece se é do seu filho. Ele não fala, não, vê se é do nosso irmão. Ó, o grau de inveja era tão grande que ele não conseguia chamar José de irmão. Ó, vê aí, ó. Achamos isso aqui, ó. Não sei não, mas vê aí se é do teu filho. E é claro que a túnica era de quem? E aquela cena apresentada, é claro que, aqui está a túnica. Cheia de sangue. E quem vai dizer que José está morto? É os irmãos ou seu pai? O próprio Jacó é que confessa com a sua boca que o seu filho foi devorado por uma besta fera. Está morto. E lamenta a morte do seu filho, vai chorar vários dias. E ele está tão angustiado que ele não quer a presença de nenhum filho. Filho, não quero não, deixa eu sozinho. Então o que Deus quer falar comigo e com você? Tem situações que o nosso inimigo, não o ser humano, mas o demônio, o diabo,
que quer nos devorar, ele vai te apresentar um cenário ruim para você. Ele vai te apresentar, mas esse aqui não é teu filho? Olha lá, ó, o que está acontecendo com teu filho? Como nós vimos aí, quantos jovens envolvidos nas drogas? Quantos jovens desse... Quando eu estava conversando com a minha filha falou, pai, que loucura. As pessoas estão discutindo política enquanto vários jovens morreram ali, que se perderam, que não foram salvos. E as pessoas não tem que morrer mesmo, porque votou no fulano, que não se... Gente, a falta de amor nos nossos corações. O próprio Deus diz que ele não tem prazer na morte do ímpio. Por que eu vou ter prazer? É claro que eles tiveram oportunidade. Anos e anos, talvez, não todas as mães, mas muitas mães dobrando o joelho, fazendo campanha. Quantas vezes Deus usou? Olha, rapaz, Deus está falando para você hoje. Volta hoje, larga isso, larga a maconha, larga a arma, larga essa vida de traficante. Porque se você fizer isso, é a última oportunidade. Muitos pagaram para ver. Muitos pagaram para ver. E foram surpreendidos naquele dia. E tiveram as suas mortes. É lamentável. Porque esses jovens poderiam estar aí, em congresso de jovens, fazendo a vontade de Deus. É lamentável. É triste ver aquela quantidade de jovens que desceram à sepultura e pior, sem Cristo. Porque lá fora, muitos jovens, muitos homens de Deus estão morrendo por causa da palavra. Mas sabe o que nos traz o conforto? Porque eles verão a Cristo. Sentarão na mesa e comerão com Cristo. Mas e esses que desceram sem Cristo? Então, como é que está o meu coração? Como é que está o teu coração? Porque dependendo do que está no meu coração é que Deus vai trabalhar comigo. É que ele vai decidir se trabalha comigo ou se não trabalha. Deus estava trabalhando com o rei Saul, mas quando ele olha de novo para o coração de Saul, estava sujo. Estava imundo, estava fazendo o povo pecar, e Deus não faz parceria com o pecado. Deus se retira de Saul. É por isso que Davi, ele fala, quando ele é cobrado do erro dele, ele fala, Pai, Deus, tira tudo, tira a coroa, tira tudo, só não tira de mim a tua presença. E qual era a preocupação de rei Saul? Não quero perder a coroa, não quero perder o poder. E é interessante que no tempo aqui de José, a figura que era apresentada era Deus, não tinha ali apresentado o Espírito Santo, a Cristo. Então ele cria naquele Deus que ele nunca viu. E ele segue fiel, crendo. Não importa o que ia acontecer com ele. Ele foi injustiçado, sim ou não? Mas ele deixou de acreditar em Deus? Não. Até apanhou, coitado. Foi acusado de coisas que ele não fez, apanhou, foi preso. Passou o quê? Um dia na cadeia? Não. Um aninho? Não. E daí ele ajudou as pessoas lá, as pessoas, não, pode deixar, quando eu estiver diante do rei eu vou lembrar de você. E passou anos. Parece até que Deus tinha esquecido dele, né? E às vezes a gente não passa numa situação bem longe, né? Não vou nem dizer parecida, bem longe. Que às vezes a gente está orando e é apresentado para nós um cenário ruim, um cenário de morte. Talvez vão apresentar para você assim, o seu casamento acabou. Já era. Eu não sei nem por que você ainda está lutando ainda, luta mais não, é isso. Mas Deus está dizendo para você, não deixa que o inimigo te confunda. Não deixa que o inimigo te apresente, porque quem falou para Jacó que José tinha morrido foi quem? Ele mesmo que confessou. Pelo cenário que lhe apresentaram. Está aqui a túnica, está aqui o sangue. Meu filho morreu. Ele declara que o filho morreu. E muitas vezes nós declaramos que o nosso casamento morreu. Muitas vezes, Júnior, a gente declara que aquela bênção que a gente quer, a gente declara a falência daquela bênção. Não,
Já tem tanto tempo que eu estou orando, Senhor, eu desisti, tá? Eu vou partir para outra coisa. Porque o inimigo mudou o cenário para você. O inimigo mudou o cenário para você. Tem um louvor que diz, quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quantas vezes a gente não pensa em parar? Tá dando tudo errado, parece que tá dando tudo errado, cara. Tu tá orando, tu tá jejuando, tu tá indo pra igreja. Quando tu tá no pecado, não, eu tô no pecado. Mas, pô, Senhor, eu tô orando, eu tô buscando, mas eu não tô vendo nada. Tu não vai ver, irmão. Tu só vai ver quando a bênção estiver completa. Aonde que na cadeia José via que ele ia ser governador do Egito? Talvez ele estava ali, pá, tô aqui, Deus me trouxe para cá, Deus permitiu estar aqui, mas seja feita a vontade dele. Por maior tristeza que o diabo coloca um cenário de tristeza, de angústia, e dizer, não tem mais jeito. Às vezes a Cláudia até fala, poxa, será que meus filhos vai conseguir, filho. Assim como eu vim orando pela minha filha, eu venho orando pelos outros filhos. E crendo, Senhor, está nas tuas mãos, vai cuidando, vai cuidando. O nosso Deus, Ele cuida de nós. O prazer dele é cuidar, como você tem prazer de cuidar do seu filho. Pois Ele mesmo diz ainda que uma mãe esqueça o seu filho que amamenta, Deus jamais esquece. Só que nós mesmos impedimos de Deus agir na nossa vida. Pelos cenários que o inimigo vai lá e muda tudo. Poxa, tava na maior paz, parecia, os meus filhos estavam começando aí, e daqui a pouco mudou tudo, piorou tudo. Aí pronto, o crente já fica desacreditado. Imagine se José ficasse desacreditado, logo na primeira lá que acusaram ele de ter tocado na mulher lá. Coitado, quando a mulher se despiu, ele não correu para cima da mulher, não, ele correu, foi fora, irmão. E muitas das vezes a gente corre para cima do pecado, por uma besteirinha, por uma coisa tão boba, a gente está deixando de acreditar nesse Deus que nós adoramos e dizendo que Ele é um Deus grande. A gente abre a boca até para louvar, a gente até chora, não, Deus é grande. Mas na hora da gente mostrar para nós mesmos e para o adversário que até o adversário sabe que Ele é um Deus grande. E chegar na hora, o diabo nos confunde o cenário. Vou desistir porque para mim não dá não. Isso aí. Ainda vai dizer até que de repente Deus nem quer mais isso. Você que está desistindo. Então, esse homem, ele é caluniado, mas continua sendo fiel. Não deixe que mata a tua esperança. Não deixe que mata os seus sonhos. O carro, para ele se movimentar, o que ele precisa? Do seu combustível. Se é álcool, se é gasolina, se é gás, ele precisa para andar. Nós, seres humanos, para a gente viver, a gente tem que continuar sonhando. Porque é o sonho que você tem que faz você querer viver. Querer realizar o seu sonho. Enquanto nós desejamos viver, a gente glorifica a Deus pelo fôlego de vida. Senhor, obrigado porque eu estou vivo. Obrigado porque eu amanheci, estou respirando. Mas o diabo, ele vai sempre querer apresentar para você um cenário triste, um cenário de derrota. Mas nessa noite, Deus, ele quer trabalhar no meu coração. Nessa noite, Deus quer trabalhar no seu coração. E ainda que o inimigo esteja apresentando para você um cenário triste, um cenário de derrota, mas você não vai confessar que o teu casamento morreu, você não vai confessar que a sua esperança morreu, você não vai confessar que aquilo que você tem sonhado morreu, não! Você vai crer nesse Deus que tem te dado sonhos.
Eu sonhava por ter uma família, eu sonhava por ter uma esposa que me acompanhasse quando eu fosse pregar, quando eu estivesse na igreja. Eu tinha que ficar implorando, fulano, vou para a igreja comigo, eu passo aqui tua roupa, vamos comigo. Ah, hoje eu não quero, hoje eu não posso, eu não quero, eu não posso. Mas Deus realizou meu sonho. Hoje eu tenho uma mulher de Deus que está ali, vamos. Você tem que ser um exemplo para mim. Então o inimigo tentou diversas vezes mostrar para mim um cenário de derrota. Usava pessoas para dizer, olha, casamento para você já era. Desista. Porque sempre que você casar vai acontecer isso. Eu cheguei até a pensar, então de repente é para me ser sozinho. E Deus, não precisa ser sozinho não, meu filho. Vai lá, ó, joga a tua rede do jeito que eu vou te ensinar aqui. Nós temos que nos permitir, Deus nos ajudar. Senhor, me ajuda, está difícil aqui para mim. Senhor, não estou conseguindo, então deixa Deus te conduzir. Mas lembra de uma coisa, irmão. Examina hoje o teu coração. Porque Deus também poderia ter falado no coração dos irmãos de José. Como também ele poderia ter dado a oferta de Caim. E às vezes Deus não está aceitando as nossas ofertas. Seja a oferta em espécie e seja a oferta voluntária de serviços humanos. Não adianta eu vir para a igreja todos os dias de culto. Não adianta eu estar participando de peças, estar envolvido, mas se o meu coração está cheio de sentimentos que me afastam de Deus. Eu posso estar presente na igreja 24 horas, mas longe da presença de Deus. Isso não adianta, igreja. Deus nessa noite está falando, olha, chega para perto. Eu quero te usar. Mas do jeito que está o teu coração, não tem como eu te usar. Não tem nem como eu entrar. Porque Deus não habita onde está um pecado. É preciso limpar. Então fala, Senhor, tira de mim. É inaceitável que a gente vê pessoas que estão dentro da igreja, de vez de ficar feliz, que Deus está usando a pessoa, que Deus está dando oportunidade para aquela pessoa ser usada, mas a pessoa fecha o seu semblante, essa pessoa não gosta, essa pessoa não quer. Porque ela acha que é ela que tem que fazer. Deus não trabalha com achismo. Deus ele trabalha com quem ele quer. Às vezes aos meus olhos, aquela pessoa, não, que fulano. Aí Deus é fulano que eu quero. Quando ele falou para o profeta ir lá na casa de Jessé, ungida ao rei, o novo rei de Israel, a primeira coisa que ele fez a advertência, olha, não vê com os teus olhos. Deus, ele olha isso aqui, está dentro do teu coração. Deus só vai ter negócio comigo, Deus só vai me usar aquilo que está no meu coração. Como é que está o coração do Marcelo? Meu coração está amando as almas, está ali disposto a ajudar as pessoas, ou eu estou querendo estar aqui só por causa de status? Porque eu quero ser reconhecido os meus status. Eu quero ser reconhecido pela mídia. Tem gente que só prega na mídia. Só quer pregar em casa lotada, parece que é casa de show, né? A gente tem que ter o desejo de pregar até para um morador de rua. E ser feliz que Deus te deu a oportunidade de você falar de Jesus para ele. Aleluia. Fica de pé, igreja. Eu quero orar com você. Talvez o diabo está apresentando para você esse cenário. Que tudo que você tem feito até hoje foi em vão. Que é inútil. E que você não vai alcançar o que você está desejando alcançar. Mas lembra que quem te chamou não é um Deus com D minúsculo. Que quem te chamou e garante a tua vitória é o Deus do impossível. E o Deus do impossível, ele não esqueceu de você. O Deus grandão, por amor a você, ele se faz pequeno e habita dentro do teu coração. Jesus, ele disse no livro de João, ele fala... Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei. E sabe o que é melhor? Ele diz, eu e o Pai vamos fazer morada nele. Deus fez morada em José.
Deus fez morada em Abraão, em Sara. Deus fez na vida de Esther, fez morada na vida de grandes mulheres, na vida de grandes homens. Mas o nosso Deus não ficou no passado, não. O nosso Deus quer habitar em mim. O nosso Deus quer habitar em você, mulher de Deus. Em você, homem de Deus. E você só não tem visto sinais e prodígios na sua vida porque você não tem se permitido. Se permita. Se permita, se tem algo que está te afastando de Deus, ainda nessa noite você pode se libertar e falar: Senhor, me liberta, porque eu quero estar na tua presença. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos para abençoar minha casa, para abençoar minha família. E sabe por que eu tenho certeza? Que se ao contrário, se Deus desse sonhos para outros irmãos de José, José não reagiria da mesma forma que seus irmãos. Porque tem um ditado popular que diz assim: quer saber quem é uma pessoa? Dá poder para ela. Dá poder para essa pessoa e você vai ver quem é ela. E Deus deu poder para José. E por mais que de repente, por alguma emoção, ele vai querer de repente dar um troco nos irmãos, ele vai lembrar de Deus, o que Deus tem feito na vida dele. Ele vai trazer os seus irmãos para a mesa, para comer com ele. Ele vai abraçar os seus irmãos e vai dizer: não tenha medo, sou eu, José, que vocês lançaram na corda. Oh, aleluia! Foi preciso ele passar por tudo aquilo ali. Aqueles irmãos, Deus expôs o que estava dentro do coração dos seus irmãos, botou para fora. Mostrando a atitude deles errônea de maltratar o seu irmão, jogar naquele buraco, de ser capaz de vender. Aquilo tudo estava dentro do coração dos seus irmãos. Agora Deus vai expor o que está no coração de José. Deus vai expor, vai botar para fora, de dentro para fora. Agora eu vou mostrar quem é José, o que está dentro do coração dele. Não é o poder que eu dei para ele de ser governador que faz ele ser um homem de Deus, não. Não é o cargo, não é a posição que Deus te deu. Não é porque você é presbítero, evangelista, pastor, não. Isso não é nada daquilo que Deus enxergou no teu coração. E Deus vai expor de dentro para fora quem é José. E ele bota para fora, chama os seus irmãos, prepara um banquete. Chama todos, senta na mesa. Traz lá o meu pai, sou eu, seu irmão José, você, José. Eu fiz isso contigo. Não, irmão, esquece isso. Foi preciso acontecer para eu chegar aqui. Ó. Eu te agradeço porque vocês me venderam, eu te agradeço. Porque através disso eu cheguei aqui e consegui cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida. Agora vai lá, busca o nosso pai, busca a nossa mãe, busca a nossa família, vai lá. E ele vai abençoar a vida dos seus irmãos. Nessa noite, peça a Deus para mostrar para você o que está dentro de você. Vê se precisa mudar. Se precisa mudar, ainda dá tempo. Agora, depois que desce a sepultura, já era. Não adianta acender vela para as almas, não adianta nada disso. O dia hoje, meu Deus, te entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Meu Deus, que possamos ser como José, ter um coração íntegro, um coração puro e ser fiel a ti, independente das circunstâncias. Sendo preso ou não, fiel. Sendo maltratado ou não, fiel. Sendo injustiçado, fiel. O Senhor cumpriu na vida dele suas promessas. Continuou sendo fiel, não entrou soberba no coração dele. Ele foi governador, mas continuou sendo José, o servo do Senhor. Ele foi governador do Egito, mas permaneceu sendo servo do Deus Altíssimo. Não importa o cargo eclesiástico, continue sendo servo de Deus vivo. Se posicione como servo e nada mais. Meu Deus, abençoa cada um que aqui se encontra. Meu Deus, visita a família, Senhor.
Eu sei que já foi orado, mas eu quero que o Senhor visita o casamento, visita a família, o esposo, a esposa, visita os filhos, visita os netos. Meu Pai, nós repreendemos todo o cenário de morte, nós repreendemos tudo aquilo que o diabo está apresentando para essa casa, para essa família. Nós repreendemos em nome de Jesus toda obra de feitiçaria, toda macumbaria, meu Pai, lançada, todo olho grande de fluir esse casamento para roubar a paz dessa casa, roubar a paz dessa família. Visita os filhos, repreende a desobediência, coloca no coração desses filhos, meu Pai, a redenção a Cristo, que eles possam ter encontro contigo. Muda as amizades, Senhor, vai mudando, vai movendo aí, ó. Tira essas amizades que não prestam, leva para longe, entrega homens de Deus, jovens de Deus, meu Pai, para ajudar os nossos filhos para a tua presença. Envia jovem de Deus, Senhor, jovem de Deus, meninas de Deus, homem de Deus, para que leva, conduz os nossos filhos à tua casa. Nós te pedimos, Senhor, a tua graça, a tua bondade sobre a nossa vida, porque tu és bom. O Senhor é bom, glória a Deus, aleluia. Meu Deus, nós te glorificamos, Senhor. Nós adoramos ao Senhor, obrigado. Obrigado pela nossa família, agradece a Deus pela sua família. Agradece a Deus, fala, Senhor, obrigado. Obrigado porque pela fé eu já alcancei a minha graça. Eu já alcancei aquilo que eu tenho te pedido. Senhor, obrigado pelo fôlego de vida. Muito obrigado, Senhor. Permita que esse sentimento maligno de ciúme, de inveja, de arrogância entre na nossa vida, Senhor. Abençoa essa casa, abençoa essa igreja, palavra e vida. Aonde tem palavra, tem vida. A palavra é Cristo. Se a tua palavra está guardada no meu coração, como o salmista Davi diz, a tua palavra escondi, guardada dentro do meu coração, para eu não pecar contra ti. Oh, aleluia, Senhor. Que a tua palavra que traz vida esteja dentro de mim. Que a tua palavra que me muda esteja dentro de mim. Porque sem a tua palavra, sem Cristo, eu não posso, eu não consigo, eu não vivo. Oh, aleluia. Assim eu agradeço a rica oportunidade. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu uma outra além de ti. Tudo que eu possa conquistar, não se compara a tua presença. É prazer de te adorar, te ver meu coração, aumenta o desejo de te encontrar, agradecido pelo que já recebi. Estou satisfeito e quero mais te conhecer. Preferi te conhecer, eu falo algo da minha vida, Senhor. Te conhecer, conhecer, tudo que eu quero da minha vida, Senhor. Glória a Deus. Eu queria
Queria falar para você que está assistindo ou que vai assistir a esta pregação, a esta palavra, nas mídias sociais, na internet. Eu falo para você para que você aceite ao Senhor Jesus. Ele é capaz de mudar o teu cenário, o cenário da tua vida. Ele é capaz de entrar na tua história e mudar a tua história de vida. Aquilo que tu vê como derrota, ele transformar em tua vitória. Entregue teu caminho ao Senhor, entregue teu caminho hoje ao Senhor Jesus. Entregue tua vida a Ele, entregue teu coração a Ele, para que Ele mude a tua história, para que Ele te apresente um outro cenário. Ele mude o cenário da tua vida e você possa obter vitória, você possa obter salvação em Cristo Jesus. Se você mora aqui no Cocotá, na área da Ilha do Governador, venha ouvir a palavra de Deus aqui na igreja Palavra e Vida. Aqui nós estamos comprometidos com a palavra do Senhor, comprometidos com aquilo que é a verdade do Senhor para a tua vida. Se você não mora aqui, procura a igreja que possa lhe pregar a palavra de Deus, para que você possa ter não só encontro com o Senhor, mas uma vida transformada por Ele. Se você, irmão, você aqui da igreja, tem alguém que precisa ouvir desta palavra, indique esta pregação, indique o nosso endereço nas mídias sociais. A Fabiana depois vai disponibilizar como fazer isso, né? Para que nós possamos entregar esta palavra para aqueles que precisam. Aqueles que precisam estar vendo um cenário diferente na sua vida. Um cenário de vitória em Cristo. Um cenário de salvação em Cristo Jesus. Amém? Meu Deus, nós te agradecemos pela tua obra maravilhosa em nossas vidas. Te pedimos, Senhor, para que esteja, Senhor, sempre, sempre, sempre na nossa história de vida, Senhor. É Tu que faz por nós. Somos dependentes de Ti. Oh, meu Deus, te agradecemos por esse início de semana abençoado que Tu nos deu, porque somos, Senhor, não só criaturas, mas filhos Teus, Senhor. E Tu cuida de nós. Nos dá, meu Deus, uma semana na Tua presença. Gloriosa presença do Senhor. E que possamos estar, Senhor, em cada local, falando da Tua palavra, da Tua salvação, da Tua cura, da Tua libertação, do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém e amém. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo, esteja com todos nós que somos povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Que todos digam amém. Pelo sangue de Jesus, se impedirá. Será contra nós.
Próxima semana com